Olá, meus queridos alunos de Biologia do terceiro ano do ensino médio da Escola Paulo Dantas. Aqui é o professor Adilon Pimentel e vamos começar a nossa aula de Biologia. E hoje, professor, o que é que nós vamos estudar? Bom, eu já comecei alguma coisa sobre genética, falei muito sobre cromossomos, né? Hoje a gente vai continuar essa introdução. Eu vou começar, como eu disse a vocês, eu vou fragmentar essas aulas, vou tentar torná-las mais. Porque, assim, como são muitos conceitos, eu vou tentar ser o mais claro possível e sem encher muito de conceito para que não fique muito complicado na hora de da gente pôr os conhecimentos em prática. Então vamos lá, introdução, continua a nossa introdução à genética. Veja essa menininha, por que é que eu tenho sardas e minha irmã não? Porque a cor dos meus olhos é igual à do meu avô, mas não a dos meus pais. Meus pais não têm os olhos azuis, por exemplo, mas meu avô tinha, mas meus pais não têm, e eu apareci com os olhos azuis. Por quê? Porque um casal de gatos marrons gerou um filhote com manchas brancas. Bom, essas são perguntas, né, que somente um campo da ciência pode responder: a genética. E é isso que a gente vai tentar compreender com os conhecimentos que foram adquiridos ao longo de anos e anos de estudos sobre esse fenômeno, né, essa coisa maravilhosa dentro da biologia que é o estudo da genética. Então, só para recordar aqui, genética. A genética é a parte da biologia que estuda a hereditariedade. Lembram que a hereditariedade é herança. Herança de quê, professor? Herança de bens, herança de características genéticas. Você herdou do seu pai e da sua mãe quem você é. Biologicamente falando, você é a herança genética do seu pai e da sua mãe, né? Também chamada de herança biológica, que é a transmissão de características de pais para os filhos ao longo das gerações. Eu tenho aqui uma célula animal, né? Tem aqui todas as organelas no interior aqui do seu hialoplasma, seu citoplasma, né? As mitocôndrias aqui, né? A, complexo de Golgi, aqui o retículo, e aqui no centro tem o núcleo. Dentro do núcleo eu vou ter o quê? O DNA. Isso aqui é um trechinho dele, um pedacinho de uma das moléculas de DNA que está no núcleo da célula, certo? Posso chamar isso aqui de gene, desde que ele determine um pedaço suficiente para determinar uma característica, eu vou chamar de gene. Né? Então vamos entender três coisas que eu acho que eu falei na aula passada. Cromossomo são longos fios constituídos por uma molécula de DNA. Então, você não tem uma molécula só de DNA dentro de uma célula da pele, dentro de uma célula do músculo cardíaco, dentro de uma célula lá da parede do intestino delgado. Na verdade, dentro de cada célula do nosso corpo, nós temos 46 fios de DNA. Eu já li em um livro que diz que cada fio desse chega a ter 1 metro de comprimento, mas recentemente eu já li, eu não sei se foi na Super Interessante, dizendo que pode chegar até 2 metros de comprimento cada fio de DNA. Só que ele não está lá. Uma célula ela é muito pequenininha. E como é que esse DNA vai se encontrar? Enrolado, condensado, né? Então, esse DNA, que é super comprido, porque ele é formado por estruturas menores chamadas de nucleotídeos, e são bilhões de nucleotídeos, ele está bem enroladinho, bem condensado. Quando ele está bem condensado, eu chamo de cromossomo. Então, um ser humano tem 46 cromossomos no interior das células somáticas, né, que a gente viu na aula passada. 46 cromossomos. Quando eu falo cromossomo, significa que eu tenho 46 fitas de DNA enrolada. Pronto. Aí quer dizer isso. Esses cromossomos, que na verdade são o DNA enrolado, essa molécula, o DNA, possui trechos. Tre trechos capazes de codificar, digamos assim, uma proteína, capazes de dar uma informação genética. Cada trecho constitui um gene. Né? Então, o DNA é essa molécula e esses trechos, que por exemplo, o trecho vai determinar a cor do meu olho, o outro trecho vai determinar se meu olho vai ser grande, vai ser pequeno, se meu olho vai ser assim assado, se meu cabelo vai ser enrolado, caracolado, se ele vai ser loiro, se ele vai ser castanho claro, castanho escuro. Cada trechinho vai dizer uma coisa. Esses trechinhos são chamados de gene. É um segmento, um pedaço da molécula do DNA responsável por uma característica, né?
um caráter, um caractere. Então veja só, o cromossomo é a molécula de DNA enrolada, né? Ele é o DNA enrolado. E no DNA eu encontro o gene, os trechinhos de gene, né? O número de cromossomos no núcleo varia de uma espécie para outra. Na nossa espécie humana, são 46 cromossomos. Tem espécie que chega a ter 80 cromossomos. Né? Tem espécie com 30, 35, depende da espécie. A nossa, tem 46 cromossomos. Na espécie humana, 46 cromossomos em todas as células. São 23 pares, com exceção dos gametas, né? Os espermatozoides nos meninos, né? E os óvulos nas meninas vão possuir 23 cromossomos, né? E aí, quando um espermatozoidezinho encontra um óvulo, 23 mais 23, aí lá vem um menino ou uma menina, né? 46 cromossomos, porque aí completou, né? Fechou. Para ninguém ficar com raiva de ninguém, ninguém tá dando mais material genético do que o outro. Um dá 23 fitas de DNA, o outro dá 23 fitas de DNA. É meio a meio. Você é geneticamente a herança de 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Com gametas. São as células germinativas, e a gente já viu, né, que eles têm 23 cromossomos. As demais células, né, vejam só, os gametas são chamadas de células germinativas. E as demais células, porque tem 46 cromossomos, são chamadas de células somáticas. Professor, o espermatozoide é uma célula somática? Não. Porque célula somática tem 46 cromossomos, o espermatozoide tem 23, é uma célula germinativa, é um gameta, porque é uma célula germinativa, ok? Cada cromossomo é formado por uma longa molécula de ácido nucleico, DNA, com milhares e milhares de genes. Cada gene pode ser formado por dezenas a milhões de pares de nucleotídeos. Isso aqui a gente não estudou ainda, mas se eu fosse olhar no microscópio a molécula de DNA, eu ia ver que o DNA é formado por estruturas bem pequenininhas, né? São, na verdade, arranjos moleculares chamados de nucleotídeos. A gente não estudou, não é objeto de estudo da gente agora, que é a adenina, timina, guanina, citosina, né? E a gente não vai estudar isso agora. No total, são cerca de 3,2 bilhões de pares de nucleotídeos em cada célula somática. Minha gente, 3,2 bilhões. Formando, claro que vários nucleotídeos vão formar um gene, né? E dentro da célula existem pelo menos 20 mil genes, cada um determinando uma característica. Vamos lá, vamos partir para os conceitos básicos. A gente vai ver o mínimo hoje, para na próxima aula a gente ir somando. A gente só revisa e soma mais conceitos. Porque quando a gente for começar a estudar as leis de Mendel, né, as leis que explicam o funcionamento desse mecanismo genético, a gente precisa ter esses conceitos em mente, porque senão nós não vamos, se a gente não souber sobre esses conceitos, a gente não vai entender o assunto. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o conceito de genótipo e fenótipo. Genótipo, conjunto de genes que o indivíduo possui em sua célula, é o que está lá no teu DNA. Teu DNA está dizendo que teu nariz é assim, né? A receita que está lá dentro das suas células. E o fenótipo é como o teu nariz realmente é o acontecimento da informação que está lá no teu DNA, entendeu? Então, se seu olho é azul, é porque lá no DNA tem um genezinho responsável pela cor do olho que está dizendo, olha, aqui a cor do olho tem que ser azul. Quando eu olho para a pessoa, está lá, o olho é azul. Então, no DNA tem informação para o olho azul, é o genótipo. Eu olho para a pessoa e vejo o olho azul, estou vendo a cor do olho, o pigmento lá no olho dele azul, é o fenótipo. Né? Então, genótipo, conjunto de genes que um indivíduo possui em suas células. Fenótipo, conjunto de características morfológicas ou funcionais do indivíduo. É a junção do genótipo com o ambiente. Exemplo, uma pessoa com gene para pele clara, se fica muito exposta ao sol, a cor da sua pele pode mudar. O que foi que mudou? O genótipo ou o fenótipo? Mudou o fenótipo. Porque o fenótipo ele pode ser alterado. Mas o genótipo que está no DNA, de jeito nenhum. Você nasceu com um nariz bem grande. Não, eu estou infeliz com o meu nariz, eu acho que eu sou feio. Certo, você vai procurar um cirurgião plástico, ele vai fazer uma cirurgia, vai deixar o teu nariz reto que só uma ripa. Né? Perfeito, né? Perfeito. E o teu genótipo? Ele mudou? Não. Se você um dia fizer um menino, vai estar um menino lá com a lapa de venta também. Né? Ó, tá vendo? Você muda o fenótipo. Fenótipo, o ambiente pode mudar. No caso, uma intervenção cirúrgica mudou, né?
mas o que está no genótipo, meu amigo, é você. Você é o que a receita. O DNA nada mais do que a receita. Como um bolo tem que ter uma receita para se fazer um bolo de chocolate, um bolo de trigo, um bolo de leite, né? O DNA tem a sua receita, como você é. A receita de Odilon tá onde? Dentro das minhas células, dizendo como é que eu sou, minha venta é assim, minhas orelhas é desse jeito, meus olhos é de outro jeito e por aí vai. Né? Então aqui, o genótipo é o que está no DNA. Né? É a molécula do DNA. Tá aqui, a bichinha gira, 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 chega a dar um enjoo. E o fenótipo? Então vamos supor que esse gene aqui, o genótipo, né, seja sobre a cor do olho. E tá aqui a cor do olho. Eu posso estar enganado, mas esse rapaz aqui eu acho que é o Dean Winchester do Sobrenatural. Para mim que eu tirei esse negócio aqui de um site que tem, né? Acho que vocês devem conhecer a série do Sobrenatural, né, com os irmãos Winchester, né? Então pronto. Fenótipo, tá aqui o pigmento, olhos verdes. Genótipo é a informação que está dizendo lá no DNA que é para ser olho verde. Genótipo, fenótipo. Né? Então, o lugar em um cromossomo onde o gene está situado é chamado de locogênese. Se ligue nisso. O endereço desse gene, os cientistas sabem, né, os geneticistas sabem onde cada um desses genes se encontram. Eles sabem o endereço deles. Só que eu não vou chamar de endereço, né? Nós somos biólogos, e a gente vai chamar como é que a gente chama? Nós, estudantes de biologia do terceiro ano, locus gênico. É o endereço de determinado gene. Em cromossomos homólogos, quando vocês cromossomos estão aos pares, né? Pode haver formas ou versões diferentes do mesmo gene chamadas de alelos. A gente vai entender daqui a pouquinho quando eu mostrar a imagem. Aqui, uma foto real de cromossomos homólogos, certo? É como se você tivesse recebido esse do pai e esse da mãe, por exemplo, certo? Então, para a informação da cor do olho, vamos supor que meu pai tem olhos castanhos e minha mãe tem olhos castanhos. Então, em um cromossomo, um eu herdei do pai, o outro herdei da mãe, por exemplo. Aqui eu tenho nesse cromossomo a informação para a cor dos olhos. No que eu recebi da minha mãe, no mesmo lugarzinho, no mesmo endereço, tem lá o genezinho para a cor do olho também. Então, veja só, cromossomos homólogos, porque um veio do pai, outro veio da mãe. E aqui eu tenho os alelos. Os alelos são os genes que estão num cromossomo que eu recebi do pai e o outro que eu recebi da mãe, no mesmo endereço. Genes alelos. Eles podem ser iguais. Por exemplo, eu recebi essa informação aqui para o olho castanho do meu pai e aqui recebi a informação para o olho castanho da minha mãe, nesses alelos, genes alelos, quer dizer, dois genes iguais. Vamos entender alelos como dois genes iguais, um que está no cromossomo e outro que está no outro. Mas minha mãe pode ter olho azul, né? E meu pai pode ter olho castanho. Eu posso ter recebido as duas informações. Aí depois a gente vai estudar que uma, né, se sobressai sobre uma, não se manifesta e que vai se manifestar a outra. É a questão de dominante e recessiva. A gente vai estudar na próxima aula, certo? Como por exemplo aqui eu recebi duas informações, uma do pai e outra da mãe. Uma delas é que vai se manifestar. Não pode se manifestar as duas, não. Aqui eu recebi as duas iguais, aqui eu recebi as duas iguais, aqui eu recebi as duas iguais. Cromossomos homólogos. Vamos entender cromossomos homólogos como cromossomos irmãos, né? O gene que está em um também está no outro. Eu sempre carrego duas informações para a mesma característica, certo? Só que somente uma vai se manifestar. Se as duas forem iguais, beleza, não tem briga, né? Ninguém briga. Ah, isso aqui é olho azul, isso aqui também é olho azul, por exemplo. Não vai ter briga. Vou nascer de olho azul. Mas se tiver um com olho azul, outro com olho castanho, aí a gente vai estudar sobre dominância e recessividade. Então vamos lá. Eu tenho aqui os cromossomos homólogos, né, os cromossomos irmãos, pares, né? E aqui posso ter ou genes iguais, que a gente chama de alelo. Isso aqui é um gene, aqui tem um gene que está no cromossomo que eu posso ter herdado do pai, aqui outro gene que vai estar no cromossomo que eu herdei da minha mãe. E eu vou chamar de genes alelos, genes irmãos, né? Aqui no caso aqui é o lugar onde eles se encontram. Aqui poderia ser outro gene, aqui outro gene, aqui outro gene, mas a gente está olhando esse, certo? Esse aqui está mostrando que é diferente desse. Esses dois são iguais, esses dois são diferentes, porque não vai receber tudo igual do meu pai e da minha mãe. Vai ter genes iguais, genes diferentes. Então aqui iguais, aqui os dois são diferentes e aqui iguais. Depois na próxima aula que a gente vai estudar sobre o que é um gene dominante.
o que é um gene recessivo, e aqui eu tenho os dois, eu tenho o dominante e o recessivo. E aí, qual é que vai se manifestar? O dominante. Mas isso fica para a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Sei que está difícil essa quarentena, mas vamos ter fé, certo? Eu acho que tem um vírus que está circulando por aí muito pior do que a pandemia, é o vírus da ignorância, certo? Esse vírus vai matar muito mais gente do que o vírus de qualquer gripe, certo? Porque a ignorância também mata, certo? Eu ficaria muito triste se eu visse meus alunos se rendendo a essa doença que nos últimos tempos está se demonstrando muito contagiosa, a ignorância. Aluno meu, eu não quero aluno meu ignorante, eu quero aluno meu curioso, eu quero aluno meu querendo se inteirar da ciência, querendo saber como as coisas funcionam. Eu quero aluno meu tendo mais dúvida do que certeza, porque só os idiotas que têm certeza das coisas, viu? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço para cada um de vocês, que Deus proteja vocês. Tchau.